Se eu te dissesse que você não está travada, você só está presa na infância, isso te ajudaria de alguma forma? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu, como sempre, com o meu cafezinho aqui do lado. E você, qual é a sua bebida favorita? Gente, depois que eu descobri que o café é a minha bebida favorita, eu me libertei de tantos padrões que me sabotavam em não usufruir da coisa que eu mais gostava, que era beber um cafezinho numa manhã, numa tarde. Isso me faz bem. E quando a gente olha para isso, para o que verdadeiramente faz bem para nós, a gente consegue ir se libertando aos poucos de padrões que foram impostos na nossa vida e na nossa consciência. Porque desde pequena eu ouvia que o café fazia mal para a saúde, alterava o humor, alterava o sono. Então, toda vez que eu olhava para o café, primeiro vinha esses pensamentos, essas lembranças do que eu ouvia os outros falando. E isso interferia muito nas minhas escolhas e decisões daquilo que eu gostava. Então, eu deixava primeiro a opinião dos outros interferirem nas minhas escolhas. Daí sim eu partia para a tomada de decisão. O que eu quero que você entenda com isso? Que você muitas vezes está vivendo padrões que foram impostos a você desde quando você era pequenininha, pequenininho, com 6, 5, 7 anos, ou seja, na sua infância. Quantos de nós não ouvimos tantas coisas na infância que ajudaram ou atrapalharam o desenvolver da nossa vida adulta? Quantos traumas a gente carrega da nossa infância até hoje? Eu não sei quantos anos você tem, mas para e reflita com a idade que você tem hoje e perceba quantos padrões limitantes te limitam no dia de hoje. O medo de se expor, o medo de falar em público, o medo de se expressar e de posicionar a sua opinião, esse medo constante, ele vem lá da infância, quando você foi negligenciado, não foi ouvido, foi criticado por expressar a sua verdade. Então isso faz com que o seu subconsciente grave e congele comportamentos que você nem imagina que vêm lá da sua infância. E por isso eu estou te convidando a olhar para esses padrões, porque é agora, nesse exato momento, que você tem a oportunidade de decidir o que é melhor para você. Se é continuar presa na infância ou achar-se vítima da trava emocional. Porque você não está travada, você não está travado, você não está sem motivação, você não está sem impulso para a vida. Você só está criando dentro de si ainda aquela criancinha de 5, 6, 7 anos. Quando a gente começa a perceber que muitas questões que foram acontecidas com a gente quando a gente era criança, que impactam até hoje na nossa vida, a gente começa a neutralizar os nossos padrões comportamentais. A gente começa a identificar onde é a criança falando e se posicionando e onde é o adulto falando e se posicionando. Mas o que eu vejo muito nos meus atendimentos? São crianças brincando de ser adultas. Quantas vezes você não se fechou, não se trancou mediante as situações conflituosas onde você tinha que se posicionar? Quantas vezes você não fugiu de medo em situações que para você pareciam perigosas, mas não eram? Era só o seu medo te bloqueando a enfrentar aquilo que deveria ser enfrentado naquele exato momento. Mas você, carregando a sua criança interior, foi dominada por ela, que fez você correr. Quantos relacionamentos, quantas coisas legais a gente deixa de viver pelo medo? Quantas vezes você foi chamado para um evento e você não foi porque não tinha roupa para ir? Por quê? Porque você se sente limitado pelo medo da crítica alheia.
Quando você imagina olhando para o seu guarda-roupa e você foi convidado para uma festa que ninguém nunca tinha te convidado para essa festa. Aí você olha no seu guarda-roupa e na sua mente você imagina que aquela festa exige que você vá em determinado traje. Ou seja, você olha para a sua realidade e percebe que você não tem esse traje especial. Aí você diz não a esse convite. E você deixa passar a oportunidade de estar com pessoas legais, com pessoas gentis, com um ar diferente. Por quê? Porque na sua mente você não está apropriada para estar nesse ambiente. E como que a gente identifica o que move você a pensar assim? As críticas lá da infância. Quando você ia vestir uma roupa e as pessoas criticavam a sua roupa por não estar adequada a determinado lugar ou ambiente que vocês iriam. E quando você percebe essa crítica, você se prende, você se trava, você se congela com o mesmo sentimento que vem lá da infância, de que fugir, de não ir, de se bloquear. Por quê? Porque lá tinha a opção de você trocar. Ah, você não vai com essa por isso, por isso, por isso. Mas aí você vai com essa aqui, porque essa é mais adequada. Mas só que hoje você sozinho, você não consegue ter essa segunda opção, não consegue se dar essa segunda opção de falar, olha, essa não é legal, mas essa aqui é legal. Por quê? Porque te falta o outro que fala para você, você não vai com essa, mas vai com essa. Aí você não tem o outro hoje, que é a pessoa que te comanda, a pessoa que te controla, você não tem o poder da decisão própria. Olha como isso é grandioso dentro de nós e precisa ser olhado, precisa ser acolhido, porque quando você entende por essa ótica, você compreende que você não precisa do outro para ser aceita. Você não precisa ficar travando a sua vida em todos os lugares que você vai, em todas as ideias que você tem. Quantas ideias geniais você já não teve, não colocou em prática? Quantas vezes você falou assim, eu vou fazer esse propósito, eu estou determinado. Hoje é segunda-feira, amanheci, estou plena, estou linda e vou fazer esse propósito durante a semana. Meio-dia já quebrou o propósito. Quantas vezes você fez isso? Você precisa olhar para os seus padrões emocionais, porque se você não olha esses padrões, você vai envelhecer carregando a sua criança de 6 anos com você e deixando que ela domine a sua vida. Então agora é o momento de você encerrar esse ciclo. Por isso que eu criei a Academia de Cura da Criança Interior, porque lá dentro eu compilei todas as práticas que eu mesma fiz comigo mesma e eu coloquei lá dentro e entrego a você um método mágico para você curar a sua criança interior. E se você ainda quer ampliar mais ainda essa clareza mental, tem um método alma. O método alma é um método também que eu criei para mim mesma e estou proporcionando para você, que é a elevação espiritual, a elevação da consciência, esse despertar da consciência de uma forma leve, prática, sincera e rápida. Em questão de poucas aulas você já começa, já usufrui de uma nova visão. E se você não está ainda contente com isso, ainda tem a mentoria que eu estou criando agora, que vai ser em um grupo de WhatsApp, onde diariamente eu vou impulsionar você, eu vou abrir a sua mente para quê? Para caminhar com você durante o mês todinho. Você vai caminhar comigo, eu vou segurar na sua mão, a gente vai andar juntas para eu mostrar para você o caminho, o caminho certo, para você não ficar se desviando, pensando, não, eu vou por esse, eu vou por esse, eu vou por aquele. Não, é um caminho reto, um caminho seguro, amparado pelo amor. Olha quanta coisa legal que tem para você despertar dessa ilusão. E isso me lembra muito uma frase de Carl Jung. Até que você se torne consciente, o inconsciente irá controlar a sua vida e você chamará isso de destino. E eu estou aqui falando para você agora. Pare de acreditar que a sua vida está
como está hoje, sendo que é o seu destino, é porque é o meu karma, eu tenho que viver assim? Não. Vamos quebrar isso agora. Por isso que eu estou criando a mentoria, para quebrar com você diariamente esses padrões limitantes, essas crenças limitantes que vêm trazidas desde quando você nasceu até hoje. Por quê? Porque a gente acostuma, a gente congela nesses sentimentos. A amígdala, que é o controlador do medo, o regulador do medo, ele trava e te leva a esse posicionamento de trava emocional mediante os desafios da vida. Mas só que chega um momento que esses desafios, eles vão se complicando, vão se engrandecendo e você ainda continua com os padrões da infância sendo que não são cabíveis mais. Então agora é hora da gente, despertar. É hora da gente transmutar, é hora da gente mudar a nossa visão de mundo para mudar a nossa realidade. Porque se você não muda a sua visão de mundo, a sua consciência, como que você vai mudar a sua realidade, a realidade de quem está ao teu lado? Eu estou muito grata por você estar aqui com a gente nesse cantinho amoroso, especial, que eu tanto amo, que é quando eu me conecto com você. Fique bem e até mais. Tchau, tchau.